pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui gravando num intervalinho de tempo. Talvez amanhã não consiga gravar, nem sexta, gente. Tá corridinho aqui, graças a Deus. Mas a gente cansa e não dá tempo de fazer tudo o que a gente quer. Vamos lá. Fiquei bastante tempo sem falar muito sobre esse tema, como eu digo para vocês, que antes eu fazia vários vídeos, né, falando sobre a dinâmica de chamas gêmeas. Mas chegou para mim, obviamente, através da sincronicidade, um vídeo. Eu vou fazer a leitura da transcrição desse vídeo do canal Riqueza Vibracional, que eu gosto muito, e eles têm assim uma ênfase na questão da dinâmica de chamas gêmeas. E o título é: O Feminino Divino terminou sua jornada. Tudo muda para o masculino divino. E tem uma apresentação aqui, um texto, né? Vamos lá. O divino feminino... não, antes disso, peraí. Não. É isso aqui. O divino feminino cumpriu sua missão. Ele curou, esperou, transmutou e guiou com amor. Agora o ciclo se encerra e tudo começa a mudar para o masculino divino. Neste vídeo você entenderá o que essa mudança energética representa, tanto individualmente quanto na dinâmica das chamas gêmeas. É um momento de virada. O tempo da entrega feminina deu lugar ao chamado do masculino. A alma masculina está sendo ativada, despertando para assumir sua parte na jornada. É isso. Não, pensei que tinha mais coisa, mas não. É isso. Ok. Vamos lá. Foi o universo que trouxe você até esse vídeo. Se ressoar com o seu coração, abrace a mensagem. Se não ressoar, entregue de volta ao universo. Talvez ela seja parte de um plano maior que ainda está se revelando. Você já sentiu uma mudança energética tão profunda no ar que parece que algo no universo se reposicionou? Já acordou com a sensação de que ela, sua chama gêmea, sua alma espelho, não é mais a mesma pessoa de antes? Como se um véu tivesse sido retirado dos olhos dela, revelando uma versão mais poderosa, mais centrada, mais completa de quem ela sempre foi, destinada a ser. E você, masculino divino, se encontra diante de um reflexo que não reconhece mais, não porque ela tenha se tornado uma estranha, mas porque finalmente ela se tornou quem sempre foi. E isso, meu querido irmão de alma, muda absolutamente tudo para você. Talvez você esteja sentindo uma pressão inexplicável, uma urgência espiritual que não consegue nomear, como se o universo estivesse sussurrando em seus ouvidos. Agora é a sua vez, ela fez a parte dela. O que você vai fazer com a sua? Hoje quero te abraçar nesta encruzilhada sagrada. Uau! Quero te ajudar a compreender que essa transformação que você está testemunhando não é apenas sobre ela, é sobre vocês dois, é sobre o despertar de uma nova fase na jornada das chamas gêmeas, que vai exigir de você uma versão que talvez você nem saiba que exista dentro de si. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente no que acontece quando o feminino divino completa sua jornada de cura interior e como isso catalisa uma transformação revolucionária no masculino divino. Você vai descobrir por que essa mudança nela desperta em você uma sede urgente de evolução. Porque o amor próprio se torna não apenas desejável, mas absolutamente necessário. E como abraçar esse chamado pode transformar não apenas sua conexão de chamas gêmeas, mas toda a sua existência. Vou te mostrar como reconhecer os sinais dessa transição energética,
como navegar pelas ondas emocionais que ela traz e principalmente como usar esse momento sagrado para despertar o rei que habita dentro de você. Porque a verdade é que quando o feminino divino se completa, ela não está apenas se curando, ela está criando um espelho tão claro, tão cristalino, que você não pode mais fugir de quem você realmente é. E isso, meu irmão, é simultaneamente o maior presente, o maior desafio que você pode receber. Vamos juntos nessa jornada de despertar, transformação e renascimento masculino. Existe um momento na jornada das chamas gêmeas que é como um divisor de águas cósmico. É quando o feminino divino, após anos de trabalho interior profundo, de cura de feridas ancestrais, de reconexão com sua essência sagrada, finalmente emerge como a versão mais autêntica e poderosa de si mesma. Ela não precisa mais da sua validação para se sentir completa. Ela não precisa mais da sua presença para se sentir amada. Ela não precisa mais das suas palavras para saber o seu valor. Ela simplesmente é, e esse ressoa com uma frequência tão pura, tão elevada, que move montanhas energéticas ao redor dela. E você, masculino divino, que talvez tenha se acostumado com uma versão dela que ainda buscava, que ainda precisava, que ainda esperava, de repente se vê diante de uma mulher que transcendeu todas essas necessidades humanas comuns. É como se ela tivesse atravessado o deserto da alma e emergido como uma deusa em sua própria existência. E agora ela te olha não com os olhos de quem precisa, mas com os olhos de quem escolheu, não com a energia de quem implora, mas com a presença de quem oferece, não com o coração de quem está incompleta, mas com a alma de quem se encontrou. Esse espelho cristalino que ela se tornou reflete para você uma verdade inegável. Se ela conseguiu se transformar tão completamente, o que isso diz sobre o potencial que existe dentro de você? Se ela conseguiu se libertar de padrões que pareciam inquebrantáveis, que desculpas você ainda tem para permanecer preso aos seus? É um convite divino disfarçado de confronto amoroso? É o universo te dizendo: olhe para ela, veja o que é possível. Agora, o que você vai fazer consigo mesmo? Há uma transformação profunda que acontece na dinâmica romântica quando o feminino divino completa sua jornada de amor próprio. O que antes era um amor baseado em necessidade, em carência, em completude mútua, se transforma em algo completamente diferente. Um amor baseado em escolha consciente, em abundância emocional, em celebração da individualidade. Ela não te ama mais porque precisa de você para se sentir completa. Ela te ama porque escolhe compartilhar sua completude contigo. Ela não busca mais em você aquilo que estava faltando nela. Ela oferece a você aquilo que transborda dela. E isso, meu irmão, muda completamente as regras do jogo romântico. Você não pode mais ser o salvador, ela não precisa ser salva. Você não pode mais preencher os vazios dela, ela preencheu os próprios vazios. Você não pode mais ser o centro do universo emocional dela, ela se tornou o próprio centro. No início, isso pode causar uma sensação de desorientação profunda. Afinal, se você se acostumou a ser necessário, como se relacionar com alguém que te deseja, mas não te necessita. Se você se habituou a ser o porto seguro, como se conectar com alguém que se tornou sua própria âncora. Mas existe uma beleza revolucionária nessa nova dinâmica. Quando você é amado por escolha e não por necessidade, esse amor tem uma qualidade completamente diferente. É mais livre, mais puro, mais elevado. É um amor que não te prende por medo do abandono, mas te abraça por celebração da presença. É um amor que não te diminui para se sentir maior, mas te convida a crescer, para dançar na mesma frequência.
É um amor que não te completa porque você estava incompleto, mas te expande porque você também é completo, e para viver nesse novo paradigma romântico, você precisa fazer sua própria jornada de amor próprio. Você precisa se tornar alguém que também escolhe, ao invés de apenas necessitar, alguém que também oferece abundância, ao invés de apenas procurar preencher carências. Quando o feminino divino se completa, algo acontece no campo energético da conexão das chamas gêmeas, que criam uma pressão sagrada sobre o masculino divino. É como se o universo ativasse um cronômetro cósmico e dissesse: ela fez a parte dela, agora é a sua vez. O tempo de procrastinação acabou. Essa urgência não vem de fora, ela brota de dentro. É uma inquietação profunda que te faz questionar tudo: seus padrões, suas escolhas, sua forma de amar, sua relação consigo mesmo. É um desconforto divino que não te deixa mais confortável na mediocridade. Você pode tentar ignorar esse chamado, pode tentar continuar vivendo como se nada tivesse mudado, mas a verdade é que algo mudou. E não apenas nela, mas na própria trama energética que conecta vocês dois. É como se ela tivesse elevado a frequência da conexão para um nível onde você não consegue mais alcançá-la permanecendo onde está. Não é que ela tenha se afastado de você, é que ela ascendeu para um plano onde apenas a versão mais evoluída de você pode encontrá-la. E aqui reside a urgência sagrada. Você pode continuar sendo quem sempre foi e gradualmente sentir a conexão se dissolver na incompatibilidade vibracional, ou pode abraçar o chamado para se tornar quem você veio aqui para ser. Essa pressão que você sente não é punição, é amor em sua forma mais pura. É o universo te empurrando gentilmente ou não tão gentilmente para fora da zona de conforto, porque você sabe que você tem potencial para muito mais do que está vivendo. É o chamado para você parar de ser apenas o observador da transformação dela e se tornar o protagonista da sua própria evolução, para parar de admirar a cura dela de longe e mergulhar profundamente na sua própria jornada de autoconhecimento. Dentro de todo o masculino divino existe um rei, não um rei no sentido de dominação ou poder sobre outros, mas um rei no sentido de soberania sobre si mesmo, um rei que governa seu próprio reino interior com sabedoria, compaixão e integridade. Mas muitas vezes esse rei está adormecido, sepultado sob camadas de condicionamentos sociais, expectativas externas, medos de não ser suficiente, padrões de comportamento que foram herdados, mas nunca questionados. Quando o feminino divino desperta sua própria rainha interior, ela cria um campo energético que naturalmente convoca o rei que habita em você, e é como se a presença de uma rainha despertasse automaticamente a lembrança de que você também possui uma realeza interior que precisa ser reclamada, mas despertar esse rei não é um processo automático, exige trabalho consciente, dedicação, coragem para olhar para aspectos de si mesmo que talvez você tenha evitado por anos. O rei interior é aquele aspecto seu que não precisa provar seu valor para ninguém, porque conhece profundamente quem é, não reage emocionalmente a cada provocação, porque possui estabilidade interior, não busca validação externa, porque encontrou aprovação em si mesmo, não teme a solidão, porque criou uma relação rica e completa consigo mesmo. Não compete com outros, porque compreende que cada um tem seu próprio reino para governar, despertar. Esse rei significa, ou melhor, despertar esse rei significa fazer as pazes com sua própria masculinidade, significa curar as feridas que te fizeram acreditar que ser homem é ser insensível, dominador ou emocionalmente limitado.
Significa descobrir que a verdadeira força masculina não vem de músculos ou conquistas externas, mas de uma profunda conexão com a sua própria essência. Significa aprender a ser forte sem ser rígido, confiante sem ser arrogante, protetor sem ser controlador, amoroso sem ser dependente. O amor próprio masculino tem suas próprias nuances, seus próprios desafios, suas próprias formas de expressão. Não é uma cópia do amor próprio feminino, é uma experiência única que precisa ser honrada em sua singularidade. Para muitos homens, a jornada do amor próprio começa com o desmantelamento de crenças sobre o que significa ser homem nesta sociedade. Crenças que dizem que você não pode chorar, não pode ser vulnerável, não pode pedir ajuda, não pode demonstrar medo ou incerteza. O amor próprio masculino verdadeiro inclui a coragem de ser completamente humano, de reconhecer suas emoções sem julgamento, de expressar sua sensibilidade sem vergonha, de buscar apoio quando precisa, sem sentir que isso diminui sua masculinidade. É como uma alquimia sagrada, onde você transforma a rigidez em flexibilidade consciente, o medo da vulnerabilidade em coragem emocional, a necessidade de controle em capacidade de fluir, a competitividade tóxica em colaboração amorosa, ou ego inflado em confiança genuína, a carência afetiva em abundância interior. Esse processo não acontece da noite para o dia. É um trabalho de escultor espiritual, onde você vai gradualmente removendo camadas que não são verdadeiramente suas, até revelar a obra de arte que sempre esteve lá, você em sua essência mais pura e poderosa. E quando você consegue fazer essa alquimia interior, algo mágico acontece na sua conexão de chamas gêmeas. Você deixa de ser apenas um reflexo das expectativas dela e se torna uma força complementar à dela, dois seres completos dançando juntos, ao invés de duas metades, buscando completude uma na outra. Imagine uma realidade onde, ao invés de um rei e uma súdita, ou uma rainha e um súdito, vocês têm dois monarcas soberanos que escolhem unir seus reinos não por necessidade, mas por visão compartilhada. Dois seres que governam seus próprios territórios interiores com maestria e decidem criar juntos algo ainda maior. Esse é o novo paradigma da conexão de chamas gêmeas, quando ambos completam suas jornadas de amor próprio e despertar espiritual. Nesse novo paradigma, vocês não se completam, se expandem, vocês não se salvam, vocês se inspiram, vocês não se possuem, vocês se escolhem diariamente, vocês não preenchem vazios, vocês celebram abundâncias, vocês não dependem, vocês colaboram, vocês não se limitam, vocês se libertam mutuamente. É uma dança sagrada entre duas forças divinas que reconhecem uma na outra não aquilo que está faltando, mas aquilo que é sagrado. Uma parceria entre iguais espirituais que se unem não para sobreviver, mas para transcender nesse encontro de dois reis. O amor deixa de ser dramático e se torna poético, deixa de ser turbulento e se torna fluido, deixa de ser possessivo e se torna libertador. Mas para chegar nesse novo paradigma, você precisa primeiro reivindicar sua própria coroa. Precisa primeiro aprender a governar seu próprio reino interior com sabedoria, antes de poder criar um reino compartilhado. Como você sabe se está realmente respondendo ao chamado de despertar que a evolução dela criou? Como reconhece-se? Está no caminho certo da sua própria transformação? Existem sinais claros, como marcos no caminho espiritual. Você para de reagir às mudanças dela com medo e começa a celebrá-las com admiração, ao invés de se sentir ameaçado pelo crescimento dela.
Você se sente inspirado. Ao invés de tentar trazê-la de volta ao que era familiar, você se pergunta: como pode evoluir ou como posso evoluir para encontrá-la nesse novo nível? Você desenvolve uma sede genuína por autoconhecimento, não mais por obrigação ou para conquistá-la, mas porque descobriu que conhecer a si mesmo é uma das aventuras mais fascinantes da existência. Você começa a questionar padrões que sempre aceitou como verdades sobre masculinidade, gente do céu. Tem hora que eu acho que tá torto. Sobre masculinidade, sobre relacionamentos, sobre sucesso, sobre o que realmente importa na vida. Você sente uma paz crescente em sua própria companhia? A solidão deixa de ser algo que evita e se torna um espaço sagrado de reconexão consigo mesmo. Você para de buscar validação externa e desenvolve uma aprovação interna sólida. Suas decisões começam a vir de dentro, não de expectativas externas. Você se torna mais presente, menos perdido em arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro, mais ancorado no momento presente. Seu amor por ela se purifica. Você a ama não pelo que ela pode lhe dar, mas por quem ela é, e não por como ela te faz sentir, mas pela beleza da existência dela. Esses sinais são como pequenas vitórias ao longo do caminho, lembretes de que você está sim respondendo ao chamado sagrado da sua própria evolução. Há um momento na jornada do despertar masculino em que algo fundamental muda dentro de você. É como se você morresse para uma versão antiga de si mesmo e renascesse como alguém completamente novo, mas que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. Esse renascimento não é dramático como nos filmes, é suave, gradual, como uma aurora que lentamente ilumina o céu. Você não acorda um dia completamente transformado. Você vai percebendo aos poucos que suas reações são diferentes, suas escolhas são diferentes, sua forma de amar é diferente. Então, um dia você olha no espelho e reconhece nos seus próprios olhos aquele rei que estava adormecido. Você vê um homem que se tornou digno não apenas do amor da sua chama gêmea, mas do seu próprio amor. Digno não porque passou em algum teste cósmico, mas porque finalmente compreendeu que sempre foi digno, apenas não sabia disso. Esse renascimento te prepara para receber o amor da forma como ele realmente é, abundante, livre, elevado, sagrado. Você não precisa mais se contorcer para merecer amor. Você simplesmente é amor em sua essência e naturalmente atrai e irradia amor. Quando ela olha para você agora, ela não vê mais potencial não realizado, ela vê majestade manifestada. Ela não vê mais um projeto de homem, ela vê um rei que descobriu seu próprio valor. E nesse encontro de duas pessoas que se tornaram completas individualmente, o amor entre vocês deixa de ser uma necessidade e se torna uma celebração da vida, da evolução, da beleza de duas almas que escolheram crescer juntas ao invés de permanecer juntas, de permanecer pequenas juntas. Querido irmão de alma, se você chegou até aqui comigo nesta jornada, quero que saiba que esta não é apenas mais uma fase da sua vida. Este é o amanhecer de uma nova era, não apenas para você individualmente, mas para a humanidade como um todo. Cada homem que desperta para a sua própria divindade, que abraça sua vulnerabilidade sem perder sua força, que desenvolve amor próprio genuíno, está contribuindo para a cura coletiva da energia masculina no planeta. Sua transformação pessoal ecoa através de gerações. Seus filhos, seus netos, os homens ao seu redor, todos se beneficiam quando você escolhe quebrar padrões ancestrais e se tornar a versão mais elevada de si mesmo. E sua chama gêmea
Ela não terminou sua jornada para te pressionar ou te abandonar. Ela se curou para criar um espaço sagrado onde vocês dois possam se encontrar como deuses humanos, como reis e rainhas de seus próprios destinos, como almas que escolheram experimentar o amor em sua forma mais pura e elevada. O caminho à sua frente pode parecer desafiador, mas lembre-se, você não estaria recebendo este chamado se não tivesse dentro de si tudo o que é necessário para respondê-lo. Cada lágrima que você derramou, cada dor que você sentiu, cada momento de confusão, tudo isso estava preparando você para este momento de despertar. Confie no processo, confie em você, confie no amor que move as estrelas e que agora te chama para casa dentro de si mesmo, onde seu rei interior aguarda para ser coroado. Esta é a sua hora, este é o seu momento, esta é a sua oportunidade de se tornar tudo aquilo que você sempre soube no fundo da alma que poderia ser. O mundo precisa de homens despertos. Sua chama gêmea precisa de você desperto. Mas principalmente você merece se conhecer, se amar e se tornar livre. O amanhecer chegou, meu irmão. É hora de despertar-se. Se esta mensagem encontrou no seu coração no momento exato em que você precisava, entendamos que foi uma sincronicidade divina que nos conectou hoje. Vamos lá. Peraí, gente. Às vezes, uma única palavra pode ser a centelha que acende a chama da transformação em outra alma. Você tem sentido essa urgência sagrada de evolução? Como tem sido sua jornada de desenvolvimento do amor próprio? Sua experiência pode iluminar o caminho de outros irmãos que estão começando a despertar. Vamos lá. Ele está pedindo assim para levar essa mensagem para mais almas masculinas que precisam ouvir que não estão sozinhas nesta jornada de despertar, que é possível sim ser forte, sensível, confiante, vulnerável, rei e servo do amor ao mesmo tempo. Estamos juntos nesta grande jornada de evolução da consciência masculina, hoje, amanhã e sempre. Que você encontre em si mesmo o rei que sempre foi, que você desperte para o amor que sempre mereceu, que você se torne a versão mais magnífica de quem você veio aqui para ser. Com amor e profundo respeito pela sua jornada, Namastê. É isso, gente, um minutinho. Pessoal, vamos lá, né? Falar um pouquinho. Meu Deus, o vídeo já tá enorme. Mas assim, é isso, a gente vai passando pelas fases e nem percebe, a gente vai ter uma explicação depois de algum tempo, né? E esse vídeo caiu na minha mão e eu ouvi, que muitas vezes eu tô fazendo alguma outra coisa e já tô ouvindo, né? Preferi ouvir ele todinho antes de fazer a gravação. Às vezes eu vejo que é legal, leio alguma coisinha e depois já gravo. Não leio tudo. Nesse resolvi ler tudo. Eu acho que traduz muito bem. Eu venho num processo de autoconhecimento, sei lá, acho que desde que eu me conheço por gente, né? Desde pequenininha. E com uma ênfase muito maior, obviamente, durante o processo de emergência espiritual, 3 anos e meio, e agora 3 anos e meio praticamente de uma dinâmica de chamas gêmeas, né? Aí com aquela dúvida, quem que é a chama gêmea verdadeira? É a chama gêmea da terceira dimensão, a chama gêmea da quinta dimensão, que eu fui compartilhando aí com vocês, mas as dinâmicas são bastante parecidas e talvez a dinâmica do divino masculino
seja essa, não se mostrar vulnerável, não pedir ajuda, não, né, sair do controle, não, sei lá, compartilhar as coisas, porque parece que está entregando o poder a outra pessoa, aquilo que para nós, divinos femininos, é tão normal, é tão legal, é tão, né, assim, estimulante, porque a gente ganha energia quando a gente faz tudo isso. E uh, entender que eu penso assim, né, a partir de um determinado momento que eu falei, não, vou seguir minha vida, não dá, porque a única coisa que eu espero de verdade de qualquer relacionamento é uma verdade, uma transparência, uma reciprocidade, né? Às vezes existe uma certa reciprocidade, mas que fica nas entrelinhas, não é algo que vai sendo explícito, né? Falado explicitamente, como é tão natural para nós, né, divinos femininos. Eu penso que hoje eu já fui muito mais reservada, muito mais, obviamente, sequelada, como diz a Marcela do Lavanda Tarô, emocionalmente sequelada, né? E hoje eu me percebo uma pessoa que tem uma necessidade imensa de falar o que pensa, uma necessidade imensa de expressar os sentimentos, não só fisicamente falando, mas falando mesmo, expressar o que eu sinto, expressar o amor que eu sinto pelas pessoas, não só na dinâmica de chama gêmea. E em alguns momentos a gente não pode fazer isso, porque percebe que o outro lado fica constrangido, fica sem graça, não quer ouvir, não fala nada, ou fala uma coisinha bem, ou manda uma figurinha só, mas que não tem o sentido daquela reciprocidade, não é? Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai sabendo exatamente aquilo que nós desejamos para nós, né? E eu hoje tenho uma vida extremamente corrida, extremamente baseada no meu trabalho, né? Em alguns momentos na divisão com a minha família, com minhas filhas, meus netos, minhas irmãs, mas centrada muito naquilo que são os meus propósitos. Às vezes eu me pergunto se realmente tem espaço para uma outra pessoa na minha vida. E em outros momentos eu penso, puxa, eu queria assim dividir minha vida novamente com alguém. Não sei se efetivamente, né, morando no mesmo lugar, mas dividir sim, compartilhar tudo aquilo que é bacana dentro de um relacionamento a dois. E me vejo muitas vezes só aceitando migalhas e fico me perguntando se não é pela carência, se não é pela viuvez, se não é pelo medo, se não é o que é, né? Vou amar de novo e vou perder, né? E assim, sem aviso, apesar de não ter sido tão sem aviso, né? Mas vou viver tudo aquilo de novo. O que é que precisa acontecer? O que é que eu preciso entender ainda? Será que é aquela solidão sagrada, ou aquela solitude, né? Sagrada que eu tenho que viver daqui para frente? Eu tenho tantas coisas ainda a realizar. Será que o meu tempo tem que ser somente para isso, sem a perspectiva de se sentir amada novamente, de poder amar verdadeiramente outra pessoa? Eu vou me questionando, né? E todos esses questionamentos vieram com certeza da dinâmica de chama gêmea, seja da terceira, seja da quinta dimensão. E estou num momento em que estou preferindo ficar um pouquinho quieta no meu canto, né? Independente do que havia mudado na minha dinâmica com o coraçãozinho da quinta dimensão, algumas coisas aconteceram no meio do caminho que me fizeram repensar um pouquinho, e tô um pouquinho quietinha. Não sei como é que vai ficar, né? De verdade, não sei como vai ficar. Mas, em contrapartida, a gente aguarda que a espiritualidade traga alguém que esteja, né, nesse mesmo caminho, que aceite o desafio de se conhecer, de não vibrar
somente nas sequelas emocionais de situações anteriores, assim como a gente vai tentando fazer esse caminho também, né? E parece que esta é uma fase que faz parte da dinâmica de chama gêmea. De verdade, não sabia, né? Que esse break que a gente dá, esse stop, né? Por algumas atitudes não corresponderem àquilo que é para mim o mais sagrado, que é a transparência, né? Já fui caminhando nesse processo sem nada de transparência e não quero mais isso, quero a transparência. E a gente lida com o que vier, não é? Não quero ser boicotada na minha capacidade de poder escolher permanecer ou não permanecer. Na dúvida, você vai permanecendo. E é um sistema de controle manter o outro na dúvida. E isso não é legal, não é? Porque isso é uma manipulação. E isso cria karma, e isso volta para quem está usando esse mecanismo, não é? Então, assim, vamos lá, a gente vai sempre refletindo e entender que faz parte desse processo, dessa dinâmica também, esse momento de reavaliação, talvez de distância, de tanto de um quanto de outro, para que a gente possa realmente escolher qual é o caminho. O que é? Eu tive muita certeza durante muito tempo e depois eu não tive mais certeza, não é? Hoje não tenho mais essa certeza, infelizmente. Eu tinha, e isso guiou a minha vida durante esse período aí de 3 anos, quase 3 anos e meio. E agora, 3 anos e meio, na verdade, 3 anos e meio já. Mas hoje eu não tenho mais essa certeza, eu não sei como vai ser, não é? E não sei se haverá um encontro real neste plano ou se isso realmente vai ficar para a espiritualidade, tanto de um lado quanto de outro. E é isso, vamos seguindo, né? Na solitude e vamos lá. Eu que fiz uma poesia, acho que no meu primeiro livro, que fala da solidão acompanhada. Talvez eu pegue aí para vocês, depois eu leio, né? Vou resgatar onde que ela tá escrita, acho que no meu livro mesmo, mas eu vou ver e depois eu faço a leitura para vocês, certo? É um pouco essa solidão acompanhada, e não era uma solitude, uma solidão mesmo, que eu vivia no meu primeiro casamento, né? E que por não querer mais viver isso, é que eu tive a coragem de jogar tudo pro alto, me fazendo de louca e sendo considerada louca de jogar uma estabilidade toda por água abaixo para encontrar um amor verdadeiro, encontrar a felicidade, e que eu encontrei, né? Então, e que gostaria de encontrar novamente, certo? Vamos que vamos, gente. Refletindo sobre tudo isso, achei um texto maravilhoso, um vídeo maravilhoso do canal Riqueza Vibracional. Vamos analisar. Quem está dentro da dinâmica de chama gêmea, coloca aí os comentários para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e namastê!